Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, viu? Já tô entrando. Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Faça um favor para mim, jogue duro no volume do seu televisor agora, porque seu Aratu 24 horas já está no ar. Esse programa é o programa do povo baiano. Aqui, ó, você tem vez e voz. É feito por você e para você. Bora? Corre pro abraço. Vocês estão de ladinho, não, de frente. Aê! Aquele abraço forte e caloroso. Hoje é sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Ó, vou abrir, cabeleira, vou abrir, ó, vai. Cadê? Eita, a gelada já tá no cooler, hein? Tô ligado, minha Bahia. Cadê a carne? Você botou a carne também no freezer? Vai ter churrasco esse final de semana? Manda foto pra mim. Quero ver aí como é que estão os preparativos para esse final de semana. Vai pro Porto da Barra? Pra onde é que você vai? Vai pra Praia da Preguiça? Manda pra mim aqui. Vai pra ilha? Vai fazer a travessia. Manda foto no Zap Zap, o telefone, ó, vai aparecer na tela agora para você. Atenção para a Central do Galinho, o telefone é o 999860003. Eu falei 999860003. Aproveita e segue a gente também nas nossas redes sociais. O Instagram da nossa emissora, da emissora do povo baiano, é o @TV Aratu. Você também pode me seguir, tá? No @AlexSilvestre TV. Atenção você que está no YouTube. Ei, você aí, vai sair agora, vai pegar o busão, vai pegar o metrô, vai pegar o quê? O ferry? Então vai conectar no nosso canal do YouTube. Olha o ferry aí, ó. Você já vai embarcar, né? Coloca aí no YouTube, @TV Aratu Oficial e segue acompanhando o noticiário do povo baiano, Galinho. De segunda a sexta-feira, Aratu 24 horas. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Um homem foi preso em flagrante durante uma operação policial em Candeias, região metropolitana de Salvador. O que pesa contra ele, Lara Linhares? Ele é acusado de participar da morte de Ismael de Jesus Santos, ocorrida nessa quarta-feira. Segundo informações, esse homem teria tentado destruir provas no momento em que ele percebeu a aproximação dos policiais. Você vai ver ainda. Polícia procura por criminosos que arrombaram a agência do INSS na Avenida 7. Foram roubados televisores, computadores e diversos itens do locais. E mais, a operação policial termina com 3 pessoas presas. O trio é apontado com o envolvimento aí com uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. É isso mesmo, Dani Mazei? Bom dia. Isso, Alex, mais uma vez, bom dia a você e a todos que acompanham o Aratu 24 horas. A gente fala da prisão desse trio. Esse trio foi preso na localidade conhecida como Condor, Águas Claras, área do Comando Vermelho. Antigamente era a área do BDM, Bonde do Maluco, mas atualmente é uma área que está aí dominada pela facção Comando Vermelho CV. Sextou e hoje também é dia de papo de política com ele, João Trump. Bom dia, João. É isso aí, Alex. Vamos desdobrar a repercussão na política sobre a possibilidade da volta da Via Bahia administrando as estradas aqui do nosso estado. Você vai entender se isso é real mesmo. Política, esporte, segurança pública, tudo isso e muito mais. Agora, o seu Aratu 24 horas. Muito bem, já estamos no ar, o Galinho cantou de ponta a ponta da Bahia. Aquele abraço para você aqui da nossa capital Salvador, você que está nos assistindo na região metropolitana, no nosso interior. Um abraço forte para você, manda a tua sugestão de pauta, a sua crítica, o seu elogio para o nosso Zap Zap que já está na tela, o telefone é o 999860003, tá bom? Você também pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Aratu, @AlexSilvestre TV. Lembrando também do nosso canal do YouTube, que é o @TV Aratu Oficial. Vamos fazer o seguinte, vem aqui comigo, ó. É isso mesmo, vamos mandar pelo nosso cenário aqui, porque a partir de agora vamos ter acesso ao nosso cardápio da previsão do tempo. Ó, aí eu tô todo tecnológico, hein? Toquei, ele já apareceu. Vamos às cidades selecionadas para essa sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro. A gente começa então pela capital baiana. Atenção para a previsão do tempo nessa sexta-feira aqui em Salvador. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima 21 graus e a máxima 29. Feira de Santana, aquele abraço. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.
sem chuvas fortes para aí essa sexta-feira, tá bom? A mínima 20 graus e a máxima 29. Porto Seguro, nublado, hein, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Manhã mais úmida, tarde com nuvens predominantemente, noite com tempo firme. A mínima 22 graus e a máxima é de 26. Essa foi então a previsão do tempo para essa sexta-feira. E a gente começa então com o nosso noticiário falando tudo que está acontecendo no mundo da política. Chegou a hora do nosso cafezinho, do nosso papo de política com o nosso comentarista João Tran, que já está aqui nos estúdios da TV Aratu. João, bom dia para você. Você começa destacando o que nessa sexta-feira, João? Tem bomba no mundo da política ou o negócio está mais tranquilo? Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, tem bomba no mundo da política. Essa semana a repercussão foi grande em torno da possibilidade da volta da Via Bahia, a concessionária que administrava as estradas aqui do estado e que foi marcada por uma péssima concessão, uma péssima administração. Neste ano, a Via Bahia foi expulsa, contrato interrompido com o governo federal e atualmente quem administra as estradas é o DENIT, um braço do governo federal e não tem cobrança de pedágio atualmente. Só que a possibilidade da volta da Via Bahia foi ventilada na Câmara de Vereadores durante a sessão da última quarta-feira. Vamos acompanhar o que o vereador Jorge Araújo comentou e denunciou sobre essa volta. A Via Bahia foi embora, recebeu o dinheiro e se picou. E hoje pela manhã, a Via Bahia, ela mudou o nome de Via Bahia e foi para, deixa eu ler aqui, viu? Concrode, Concessionária de Rodovias Limitadas. Acontece que o CNPJ, ele permanece o mesmo, né? É o 10.670.314.000, ao contrário, 55, que ela agora virou essa empresa. Levou aí, basicamente, quase que 900 milhões. Acontece que no ano que vem já há a possibilidade de se fazer uma licitação e saber qual a empresa que vai ganhar aí esses dois trechos, da 324 e também da BR-116. Eu não quero crer que a Via Bahia tenha mudado de nome e vá participar da licitação. E olhe lá, se não ganhar. Então assim, meu Deus do céu, o que realmente aconteceu? Quer dizer, ela foi embora, levou 900 milhões de reais, deixou aí esse verdadeiro cacete armado, que virou um cacete armado. Aí, depois de receber o dinheiro, por coincidência, ela muda o nome, permanecendo com o mesmo CNPJ e tomar de conta novamente dos dois trechos, tanto da BR-324 como também da BR-116. Aí é chamar o povo baiano de idiota, João Tran. Pois é. É uma farra que estão tentando organizar, pelo menos é um movimento. Tentei buscar contato, inclusive, com a própria Via Bahia, mas não tem mais assessoria de imprensa aqui no estado por conta dos fins das atividades aqui. Só que aí eu fui conversar com o presidente da Comissão de Infraestrutura na Assembleia Legislativa da Bahia se essa possibilidade é de fato real. É só mudar o nome que tudo vai se transformar, vai chegar uma empresa que já executou um péssimo trabalho como se fosse uma nova. E, segundo o deputado Eduardo Salles, ele me garantiu que o ministro de Infraestrutura, Renan Filho, esse que está aí na imagem, já conversou com os deputados e falou: não é uma possibilidade a volta da Via Bahia. Mesmo com mudanças, mesmo com tentativas em licitações, isso daí não está no radar do governo federal e sim vai ser expulso de uma eventual nova licitação. É o que a gente espera, né? Agora, veja, o que a gente tem aqui são promessas. O que garante pra gente, né? Você que está assistindo agora o Aratu 24 horas, você que tem o seu carro, paga o IPVA altíssimo para poder rodar em estradas que mais parece a própria lua, estradas completamente esburacadas, que quando chega o inverno, você acaba desgraçando literalmente a suspensão do seu carro, pneu, a jante. E o que garante, né, João? Porque, veja, a gente sabe que as leis do nosso Brasil nos dão brechas, literalmente, para fazer uma farra, literalmente. Então, se a Via Bahia troca de nome aí, a gente vai estar lidando praticamente com
uma outra empresa em tese, o que pode, inclusive, ganhar essa licitação. A gente pode estar falando, inclusive, aqui de uma possível, se isso acontecer, João, você que também é do mundo do direito, advogado, a gente pode estar, inclusive, a justiça precisa estar de olho sobre isso por conta de fraudes licitatórias, João Tran? Exato, essa é a grande questão. Não foi uma empresa que foi expulsa de uma licitação, ela foi expulsa de uma concessão, ou seja, ela trabalhava e pelos seus péssimos serviços, ela foi expulsa. Então essa é a grande diferença e grande manobra que pode ser feita pela Via Bahia. Em quesitos políticos, a gente sabe que a imagem da Via Bahia está muito manchada e a perspectiva é que se abra uma nova licitação e como não tem um novo CPNJ, o CPF de CNPJ, exatamente. Me soprou aqui no ouvido, a voz de Deus. Então há uma possibilidade sim de participar de novo numa licitação. A gente vai ficar atento, claro, e também cobrando, porque essa próxima licitação é um debate político também, porque algumas partes desse diálogo diz que uma licitação muito rápida não é positivo. Primeiro o governo precisa investir nessas estradas para depois entregar de novo para outra empresa. Porque senão essa empresa vai pegar uma estrada toda esburacada e vai querer cobrar os olhos da cara da população para recompor todo esse investimento que será feito. Pois é, por isso eu quero a sua opinião. Você que é taxista, você que é motorista por aplicativo, você que é condutor motociclista, o que você acha? A Via Bahia deve voltar? Mande sua mensagem agora para o nosso Zap Zap que está aparecendo na tela. Você pode então deixar a sua sugestão lá, ou melhor, deixar a sua opinião em relação a esse assunto. O telefone está na tela e a gente segue então para a próxima página aqui da nossa editoria de política. Projetos do Executivo em análise, João Tran. Exatamente, esse é o radar da próxima semana. Hoje é sexta-feira, então já é bom dar um panorama da próxima semana. Perspectiva de empréstimo do prefeito Bruno Reis, subsídio ao transporte público também, pedido de apoio às empresas de ônibus e também votação da LOUS. Ou seja, o que é isso? O uso do espaço urbano aqui de Salvador, o que pode ser feito no nosso planejamento de cidade, uma prévia do PDDU que a gente tanto conversa aqui. Nosso papo de política deve estar em pauta na próxima semana. Esses eram assuntos que iriam ser debatidos nas comissões da Câmara na última quinta-feira, ontem, só que essa vereadora que está aí na tela, Aladice Souza, líder da oposição, pediu mais tempo para analisar essas matérias do Executivo. Com isso, próxima semana deve ter a reunião da comissão novamente para analisar esses projetos e na quarta-feira eles devem ser pautados no plenário da Câmara de Vereadores. Só um último destaque da nossa Câmara, o Executivo mandou mais 7 projetos também para análise legislativa e esses ainda devem estar começando a análise, a tramitação na nossa Casa Legislativa. Ainda devem engatear um pouquinho mais, mas na próxima semana o que a gente deve ver em pauta são esses projetos. Você está acompanhando a coluna Papo de Política com o comentarista João Tran, agora às 6h13 na Bahia. Preste atenção, em instantes, operação policial termina com 3 pessoas presas no bairro de Águas Claras. O trio é apontado por envolvimento ou co-envolvimento aí em uma facção que atua no Rio de Janeiro. Mas a gente segue então aqui falando sobre política e dessa vez sobre a PEC da blindagem e da anistia, João Tran. Mais uma vez, assunto que volta aqui para o nosso Papo de Política, é isso? E precisa voltar, né, Alex? Assunto que rendeu muito, fazendo um resumão dessa última semana que passou. PEC da blindagem foi o principal ponto no nosso Congresso Nacional. E, inclusive, logo depois veio a aprovação da urgência da PEC da anistia. Um projeto que visa banir, dar impunidade, na verdade, melhor falando, para aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Esses foram os principais assuntos no Congresso nessa última semana. Só que, em primeira mão, a gente pensa que o bolsonarismo saiu vitorioso dessa última semana. Só que o que ficou muito claro é que tudo isso foi uma movimentação daquele grupo chamado Centrão, que tem dominado a pauta neste ano. O Centrão colocou a urgência da anistia em votação, muito porque o governo não apoiou a PEC da blindagem, que quer favorecer e dificultar a justiça a chegar nos nossos políticos. Com isso, a anistia foi colocado em urgência e um projeto foi aprovado em carreira depois do outro. Qual é a perspectiva? É que essa PEC da anistia
siga agora para a elaboração do projeto, porque nem mesmo isso tem. Os bolsonaristas não elaboraram, o grupo bolsonarista não elaborou esse projeto. E o que parece é que o Centrão comandando como está atualmente, a anistia vai vir de modo muito mais brando e não vai agradar o principal grupo que é interessado nessa pauta. Então, nem o governo ficou feliz essa semana, porque perdeu com a PEC da blindagem, foi aprovada a anistia, e nem o bolsonarismo ficou aprovado com a anistia também, que foi passado de modo de urgência. Quem ficou feliz foi o Centrão. É um assunto polêmico, hein, João Tran? Por favor, suas redes sociais, amigo. É isso aí, você segue acompanhando tudo isso e muito mais em www.aratuon.com.br. A agenda da próxima semana, que deve ser um pouco mais leve, inclusive na política, segundo as informações que eu apurei lá em Brasília. E também nas minhas redes sociais, @JoãoTran. A gente troca essa bola no nosso Instagram. Bora para o momento mais especial dessa manhã. Esse momento aqui é o momento que o meu diretor, ele mais ama no nosso Aratu 24 horas. Posso ir, João? Pode, deve. Vou lá, hein? Ó, você achou que ia ser cervejinha na sexta? Não, é cafezinho. Vai lá, João, põe o seu, porque a gente vai para o nosso assunto, ou melhor, nosso pensamento do dia. Pensamento da sexta-feira. Da sexta-feira. Um brinde aqui à vida. E falando em vida, a vida, gente, é feita de escolhas. Para essa sexta-feira, escolha ser feliz. Ó. Aí, gostei, sextou. Café quentinho. E o aroma. Viu? João, obrigado pela sua participação no nosso Aratu 24 horas. Nosso noticiário segue. Tiroteio e clima de tensão. Troca de tiros assustou os motoristas que trafegavam ali na Avenida Bonocô. E 2 homens morreram e um ficou ferido, viu, durante essa perseguição policial. Tudo isso, gente, em plena luz do dia, em horário de grande movimento. Vamos acompanhar na reportagem. Isso, Alex. Bom dia para você. Ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A ocorrência policial pesada que aconteceu na manhã de quinta-feira na Avenida Mário Leal Ferreira, a Bonocô. Temos aí imagens aéreas do helicóptero da TV Aratu mostrando toda a movimentação e temos também imagens do terreno que as equipes da TV Aratu fizeram. Imagens de Hamid Fan Cardoso mostrando aí a movimentação dos policiais do Batalhão Apolo e também o carro em que criminosos estavam utilizando. Esse carro é um Kwid que até então não tem restrição de roubo. 3 criminosos estavam neste carro praticando assaltos. Policiais receberam a informação, fecharam o cerco e quando fizeram a abordagem foram recebidos a tiros pelos 3 criminosos que estavam dentro do veículo. A gente recebeu aí a foto de um deles que foi identificado como Guilherme Vasconcelos Santos Oliveira, que seria morador de Pirajá. A informação é que o carro estava sob a responsabilidade do Guilherme, ele que já tinha diversas passagens pela polícia, assim como um outro comparsa dele também, que foi identificado como Márcio Nunes dos Reis. A informação é que após a troca de tiros, os 3 homens foram levados em uma viatura do Batalhão Apolo para o Hospital Geral do Estado, o HGE, e 2 não resistiram, 2 morreram. Os que morreram foram justamente os que foram identificados. O Guilherme e o Márcio morreram, não resistiram aos ferimentos. O terceiro homem baleado, ele passou por procedimento cirúrgico, segue internado em estado grave no HGE e claro que a gente vai seguir acompanhando toda esta ocorrência. A gente tem imagens aí do carro que ficou também todo cravejado, né, com muitas marcas de disparos de arma de fogo. No porta-malas do carro foram encontradas caixas de som e também um capacete que estava dentro desse porta-mala em que os criminosos estavam utilizando o carro. A gente acompanhou também, Alex, a perícia sendo feita no veículo. A Polícia Civil foi acionada para esta ocorrência, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, assim como o Departamento de Polícia Técnica que esteve no local do confronto. Quero chamar a atenção para o local que o tiroteio aconteceu, que foi na Avenida Bonocô, no acesso norte, para quem vai pegar BR-324, bem pertinho do Shopping Bela Vista. Motoristas que estavam passando pela Bonocô na manhã de quinta-feira ficaram assustados. Tudo aconteceu por volta de 8h15 da manhã.
manhã, então tinha muita gente indo para o trabalho, muita gente passando pela Bonocô, muita gente assustada com a quantidade de tiros, com o barulho dos disparos, assim como moradores também daquela localidade se assustaram com a ocorrência. A polícia apreendeu 3 armas de fogo que estavam com esses criminosos, com o Guilherme, com o Márcio e com o outro criminoso que sobreviveu após essa troca de tiros. A gente tem imagens também dessas armas que foram apreendidas, de todo o material que foi apreendido pelo Batalhão Apolo com esses criminosos. Ou seja, viu, Alex, foram 3 baleados, desses 3 baleados, 2 mortos e 1 que segue internado no HGE. Uma outra informação que chegou pra gente é de que esses 3 criminosos, eles faziam parte de uma grande quadrilha que estava aterrorizando, assaltando pessoas em Stella Maris, Praia do Flamengo, Ipitanga, Vilas do Atlântico. A informação é de que esses criminosos, tanto os que morreram quanto o que sobreviveu, eles estavam participando de assaltos no final de semana que passou. A gente mostrou também ao longo desta semana que 3 criminosos desta mesma quadrilha foram presos. E a informação é que os 3 que estavam dentro desse quid na Avenida Bonocô também eram parceiros desses 3 que foram presos. Todos faziam parte da mesma quadrilha que rouba carros e motos em Salvador e na região metropolitana. Alex, a polícia também encontrou dentro do quid na Bonocô um bloqueador de sinal chamado de jammer. Ele tem mais de 12 antenas e ele consegue bloquear sinal de rastreadores de carros roubados. Vítimas, que acabam aí tentando se proteger, colocam um rastreador no carro. Então esse bloqueador era utilizado por esta quadrilha para poder bloquear o sinal tanto do rastreador do carro roubado quanto também de caminhões de carga, porque a informação é que essa quadrilha também roubava caminhões com cargas na BR-324. Golaço então da polícia, que conseguiu fazer o monitoramento desse carro que estava com esses 3 criminosos praticando assaltos e conseguiu fechar o cerco. 2 morreram, 1 foi baleado, isso porque eles resistiram. Se eles se entregassem, poderiam estar todos presos, mas eles acabaram atirando na direção da polícia e teve o confronto na Avenida Bonocô. Bloqueador de sinal apreendido, armas de fogo também aí apreendidas, Alex. E claro que a gente vai seguir acompanhando aí as investigações, porque a polícia continua investigando essa quadrilha e outras também que estão fazendo trabalhadores como vítimas em Salvador e na região metropolitana, Alex. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Dani, Rami, obrigado pelas informações. Agora, minha Bahia, tem um negócio que eu não entendi aqui, presta atenção. A polícia diz que os caras estavam realizando assaltos, passando inclusive por uma das avenidas mais movimentadas da nossa capital, Salvador. Porém, esses mesmos bandidos, 2 tombaram, 1 inclusive foi baleado, esses mesmos tinham envolvimento com o roubo de carga. Ora, peraí, no mundo do crime existem certas hierarquias, né? Tem um peixe grande, que nem no mar, o tubarão, e tem um peixe pequeno. Vem cá, onde é que um cara que mexe com roubo de carga vai estar realizando assalto? Eu acho que esses aí, viu, Dani Mazei? Esses aí eram 3 perrapados, 3 perrapados, sacizeiros que saíram do quinto dos infernos para atanazar a vida do soteropolitano. Mas a polícia agiu rápido e conseguiu então dar o resultado aí, o devido resultado. Levou a pior, tá bom? Vou seguir com o nosso noticiário. Presta atenção. Mega operação no planeta dos macacos. 3 lideranças do tráfico de drogas da região de São Cristóvão morreram, 14 suspeitos foram presos e mais de 30 mandados foram cumpridos então durante essa ação. Lara Linhares chega então com outros detalhes. Lara, bom dia! Isso mesmo, a Operação Réprobos foi deflagrada pelo DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, com o apoio aí de diversos outros departamentos. Polícia Militar também deu esse apoio operacional. 14 homens foram presos, 4 homens entraram em confronto com a polícia e morreram, e outros 36 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação aconteceu aqui em Salvador, Lauro de Freitas e também em Camaçari. A gente vai
conversar agora com a doutora Lígia de Sá, ela que é diretora do DHPP. Doutora, uma operação bem sucedida, que já vinha aí sendo preparada, né, há algum tempo e que vocês conseguiram chegar nos principais alvos. Sim, foi uma operação muito bem sucedida, resultado de uma investigação árdua, né, de vários anos, desde 2021, com alguns homicídios que vinham ocorrendo ali naquela localidade de São Cristóvão. Então, as equipes se debruçaram sobre e conseguiram juntar elementos que possibilitou a obtenção desses mandados de prisão, dessas medidas cautelares, para ocorrer essa operação hoje. Então, essa operação é realmente muito bem sucedida, por esse fator da investigação que foi muito bem feita e também pelo apoio, né, que tivemos dos outros departamentos da Polícia Civil, assim como da Polícia Militar, que faz com que essa robustez de força torne essa ação muito positiva para a sociedade, né? Para restabelecer essa paz na localidade que era muito necessária. Doutora, essas 4 mortes que ocorreram, esses homens resistiram à prisão. Em que circunstâncias essas mortes aconteceram? Durante o cumprimento dessas buscas e desses mandados de prisão, com a chegada dessas equipes ao local, houve esse confronto, né? Os policiais foram recebidos por esses autores, né? Por esses alvos, com disparos de arma de fogo, e aí os policiais tiveram que reprimir essa ação negativa com a qual foram recebidos e culminou, infelizmente, com essas mortes. Era uma quadrilha que era responsável aí pelo tráfico de drogas, confronto armado na região, também homicídios. Uma quadrilha que atuava aí de forma violenta, inclusive com os próprios moradores que não tinham nenhuma relação com a criminalidade ali no bairro de São Cristóvão. Sim, os moradores ficavam meio que reféns daquela situação, né? Aquela organização criminosa que controlava, que exercia um certo controle e por meio do medo que imprimiam aquelas pessoas ali. Então, de fato, com o afastamento dessas pessoas do convívio social, vai propiciar certamente a paz social, que é o nosso objetivo maior, né, que é promover essa paz social nessas comunidades. Isso aí, doutora Lígia de Sá, diretora-geral do DHPP, falando pra gente sobre os resultados da Operação Réprobos, que aconteceu nessa quinta-feira. Teve o apoio operacional da Polícia Militar e um resultado impressionante. 14 homens presos, 4 mortes e 36 mandados de busca e apreensão cumpridos em Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari. Com imagem de Robson Melo, Lara Linhares para o Aratu 24 horas. Obrigado, Lara, pelas informações. É o trabalho da polícia, então. A gente percebe aí na reportagem, essas câmeras, gente, são utilizadas, né, inclusive para ver todo o monitoramento, né? No momento que a polícia entra, quando um bonde rival está inclusive chegando à comunidade, ou seja, a tecnologia que antes era utilizada para defender o pai de família, a mãe de família, agora os vagabundos tomaram conta e estão utilizando. Muitas dessas câmeras com Bluetooth, né? Precisa nem de um conector à internet, apenas a anteninha do Wi-Fi. E aí o bandido consegue, aliás, conectar no celular e ver quem chega e quem sai. Ou seja, um verdadeiro reality show. Um verdadeiro reality show. A gente, inclusive, tem aí, ó, me dá aí a imagem da live. Ó lá. Tem áudio? Esse é o momento que ele se entrega. Me dá o áudio aí, vai. Vou abrir a cortina. E aí, doutor? Pode abrir. Vou abrir a porta, doutor. Cadê minha tia Verônica? Manda ela falar um oi aí. Tia Verônica, dá um oi aí. Olá. Pra
mim abrir, só falta ela falar que eu vou abrir aqui. Pronto, levanta a mão, Daniel. Você está acompanhando o momento, então, que ele vai se entregar. Eu tô aqui. Lídia, vem pra cá, vem pra cá. Cadê Yasmin? Pronto, bota a mão na cabeça aí, vem pra cá. Pronto, vira e encosta. Todo o aparato dos policiais, muito bem treinados, consegue, então, após a rendição aí, deter o criminoso e conduzi-lo até a delegacia de polícia. Agora, ó, vem pra cá. Sabe por quê? Sextou! É, Fabrício Cunha já por aqui. E quando... Ó, eu falei em sextou, cara. Bom dia pra você. Sextou. Eu falei em sextou, eu lembrei de uma coisa. Rapaz, lá vem ele, ó. Tá cheio de tirada. Não, tô com tirada Tricolor não. sextou, né? O tricolor sextou. Sextou, né? O Bahia caiu pra 6ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque anteontem Botafogo e Mirassol empataram em 3-3 num jogo emocionante lá no Engenhão. Botafogo chegou a fazer 3-0 no segundo tempo, a sensação do campeonato. De tão pouco investimento que o Mirassol conseguiu buscar o empate. E esse 3-3 fez com que o Bahia perdesse mais uma posição na classificação do campeonato. Tá aqui na tela, Alex, pra gente a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo líder absoluto com 50 pontos, o Cruzeiro em segundo com 47, Palmeiras em terceiro com 46 e o Mirassol, que empatou com o Botafogo, agora tem 39. Tá 3 pontos à frente do que o Bahia. Um dia desse Bahia tava aqui, velho. É, um dia desse o Bahia era o 4º colocado, exatamente. Então o Mirassol passou na semana passada e agora foi a vez do Botafogo, porque com esse empate entre Botafogo e Mirassol, o Botafogo somou um pontinho e tem mais saldo de gols do que o Bahia. Então o Botafogo agora é 5º, o Bahia está em 6º, ou seja, o Bahia tem a obrigação de se manter, né, próximo de Mirassol e Botafogo para que no seu jogo atrasado contra o Vasco na próxima quarta-feira tente igualar a pontuação e quem sabe até já voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro. Então o Bahia está ali na 6ª colocação com 36 pontos, 7º colocado o São Paulo com 35 e 8º o Bragantino com 31. São os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. Depois aparece Corinthians, Fluminense, Ceará, Internacional e aqui a briga do Vitória, hein, gente? Atlético Mineiro, 13º, 25 pontos, está no alcance do Vitória, ó, tá a uma vitória do Vitória. O Grêmio, 14º com 25, 15º Vasco com 23, 16º Santos com 23 e aqui a zona que tem Vitória 22, Juventude 21, 19º Fortaleza com 18 e na última colocação o Sport com apenas 11 pontos. E aí temos a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai colocar também os jogos da rodada. Esse aqui aconteceu quarta-feira, 3-3. A gente vai para os jogos aqui do final de semana. Temos o Vitória jogando amanhã às 4 da tarde, promessa de Barradão lotado, hein? Vitória e Fluminense, 4 da tarde no Barradão. São esperados mais de 25 mil rubro-negros para empurrar esse Vitória diante da equipe do Fluminense. Também no sábado, logo depois de Vitória e Fluminense, Tricolor em campo contra o Ceará lá no Castelão. Um jogo bem difícil. 4º encontro entre as equipes esse ano. Disputaram semifinal de Copa do Nordeste. Nos 3 encontros anteriores, o Bahia venceu os 3, mas todos aqui em Salvador. Então é a primeira vez que o Bahia terá que jogar com o Ceará lá na capital cearense. Então, mais dificuldade para o Tricolor de Aço. Sequência no sábado com Botafogo e Atlético Mineiro, né? Jogo que tem o Botafogo aí na parte de cima da tabela. Jogo de interesse do Bahia, né? Já que o Botafogo tá brigando ponto a ponto com o Tricolor. Mas aqui Palmeiras e Fortaleza também sábado. Esse jogo lá no Allianz Parque. Domingo a gente abre com Mirassol e Juventude. Também jogo que o Bahia tá de olho, né? Quem sabe o tropeço do Mirassol. Mas segurando aí dessa página, ó, olha como o Bahia precisa vencer o Ceará. Botafogo, 36 pontos, mesma pontuação do Bahia. E Mirassol, 39, jogam em casa contra times que estão na parte de baixo. A tendência é que vençam seus jogos. Então, para que o Bahia, na próxima quarta-feira... Mas aí você está sendo injusto. Os caras têm que ganhar, né? O Bahia que está na mesma situação e aí... Tem que ganhar, é o que eu tô falando. O Bahia tem a obrigação de ganhar fora de casa e tem sido difícil para o Bahia ganhar fora de Salvador, porque a tendência é que Botafogo vença o Atlético, vá a 39, e que o Mirassol vença o Juventude, vá a 42. Então o Bahia tem que vencer o Ceará para chegar aos 39 e continuar na briga. Por quê? Aí a gente vira a página. A gente vai para os jogos de domingo e tem um jogo retido do Bahia aqui na quarta-feira, um jogo atrasado no primeiro turno. Então, se o Bahia se mantiver com essa pontuação próxima de Mirassol e Botafogo, nesse jogo aqui o Bahia pode ultrapassar os dois em caso de vitória, porque o Bahia alcançaria a pontuação do Mirassol, tem mais vitórias do que o time paulista e aí voltaria ao G4. Mas domingo tem Internacional e
Grêmio, clássico gaúcho, Sport e Corinthians, Flamengo e Vasco, clássico carioca, e aqui o Vitória tá de olho. O Vasco tem 23 pontos, então a tendência é que perca. Importante o Vitória vencer o Fluminense. Né? Você, pernambucano, não tá muito com o Sport, né? O Sport que é o último colocado. Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. Vitória também de olho nesse jogo. O Santos também tem 23 pontos, 1 ponto à frente do Vitória. Então o que a gente imagina? Vitória vence o Fluminense, vai a 25. Vasco perde do Flamengo, se mantém com 23. Santos não consegue vencer o São Paulo, se mantém com 23 ou vai até 24 com empate. O Vitória sairia da zona ainda nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, Bahia e Vitória com necessidades de vencerem seus jogos. No Bahia, o capitão Everton Ribeiro é a grande referência do time, é uma liderança técnica e uma liderança no próprio grupo. E ele falou da importância da união de todos para esse momento difícil do tricolor, né, capitão? Acho que momentos importantes assim, a gente precisa de todo mundo, né? Independente da idade, tá todo mundo inserido nesse processo do Bahia estar, né, entre os primeiros. Então a gente tem que ter a coragem de jogar como a gente joga em casa. Precisamos ter mais pontos fora de casa, performar melhor, para a gente poder nos manter ali na frente e que possa começar já contra o Ceará, que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, mas temos que estar com a mente boa para a gente fazer um grande jogo. Mente boa para fazer um grande jogo. O Ceará, como eu disse, é um adversário conhecido. O Bahia já enfrentou o Ceará 3 vezes esse ano, todos aqui em Salvador. Agora a oportunidade de vencer os cearenses jogando lá no Castelão. Inclusive, a sequência do Bahia no Campeonato Brasileiro é bem difícil, viu? Vamos para os próximos jogos do Tricolor de Aço. A gente vai para esse telão aqui, ó, para a gente entender qual é a sequência do Bahia, que já começa amanhã diante do Ceará às 18h30 lá no Castelão. Olha que sequência do Tricolor, hein? O Bahia vai ter que pegar o Vasco nesse jogo atrasado que eu citei agora há pouco, tentando igualar as pontuações de Mirassol e Botafogo. Depois pega o Palmeiras. Olha que sequência. Quais são os 3 times mais ricos do Brasil? Os 3 times com elencos mais fortes: Palmeiras, Botafogo e Flamengo. O Bahia pegará esses 3 na sequência. Então é uma sequência bem complicada para o Bahia. Tem que fazer ponto contra o Ceará, tem que fazer ponto contra o Vasco para pegar essa sequência de uma maneira mais tranquila dentro da classificação, porque na sequência é Palmeiras dia 28 de setembro, 1º de outubro, Botafogo, dia 5 de outubro, Flamengo. Retrospecto contra o Flamengo. Nos últimos 14 jogos, 14 derrotas. Então, é um adversário que tem sido muito duro do Bahia. Ano passado foram 4 encontros com 4 derrotas. Então, tá na hora de vencer o Flamengo. Mas é só para mostrar o quanto essa sequência é dura. Quando você pega Palmeiras, Botafogo e Flamengo em 3 jogos sequentes, a coisa complica. O Bahia vai ter que performar do tamanho que a gente imaginou que o Bahia pudesse nesse Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela, e a sequência será fechada contra o Internacional, que foi a pedra no sapato do Bahia na Taça Libertadores desse ano. Então a sequência do Tricolor é bem difícil. Seguindo a questão da sequência de jogos, vamos para a sequência do Vitória. Também uma sequência bem complicada. A gente vai colocar aqui no telão do Aratu 24 horas os jogos do Vitória em sequência do Campeonato Brasileiro. Vitória que começa essa sequência contra a equipe do Fluminense, está na tela, jogo amanhã às 4 da tarde, e depois o Vitória tem jogos acessíveis, jogos com times que estão na parte de baixo da tabela, todos de segunda página. Tem a primeira página com os 10 primeiros, tem a segunda página do 11º ao 20º, e todos de segunda página, tirando o Fluminense, né, que é um adversário difícil, 3º lugar no Campeonato Mundial. Olha a sequência de depois do Fluminense: Grêmio, próximo da zona, tem 25 pontos, é um confronto direto do Vitória lá em Porto Alegre, dia 28 de setembro, um domingo, 11 da manhã. Na sequência, dia 2 de outubro, pega o Ceará, também confronto direto. O Ceará tá já na segunda página da tabela, o 11º colocado. Nesse momento, inclusive, é o 12º já. Depois pega o Vasco, que tem ali uma pontuação muito parecida com a pontuação do Vitória. É um confronto direto. E depois tem o Bavi. Aí no Bavi você já pega uma equipe, embora seja seu grande rival, que tá lá na parte de cima da tabela. E depois pega o Santos, outro adversário que está muito próximo do Vitória em termos de pontuação. Ou seja, o Vitória tem uma sequência bem acessível de times que jogam o campeonato do Vitória. Com exceção do Fluminense amanhã e com exceção do Bahia, né, o penúltimo jogo dessa sequência, os outros adversários todos estão na parte
parte de baixo da tabela, oportunidade para o Vitória conseguir pontuar diante desses adversários. E um dos grandes ingredientes positivos para essa sequência do Vitória é a volta do meia volante Dudu, que chegou e já está tentando tomar conta do seu espaço. Será que amanhã Dudu vai ser titular? Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes, ou Dudu, volante de pegada, símbolo de raça, desses que jogam com o coração, de leão na chuteira. Reestreou semana passada, quando jogou os 30 minutos finais na derrota de 2-0 para o Fortaleza, e pode ser titular no próximo sábado contra o Fluminense no Barradão. O torcedor do Vitória lembra bem, foi com camisa 21 que o Leão rugiu alto nos títulos da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Virou uma espécie de xodó dos rubro-negros, mas bastou uma fase ruim do time, combinada com as noitadas do atleta, para o amor virar ira. Em um bar em Canabrava, ele foi agredido por torcedores uniformizados. Estava com também volante do Leão, Rodrigo Andrade. Após o acontecido, Dudu andou emprestado para o Novo Horizontino e Ponte Preta. Na luta para deixar a zona de rebaixamento, o Leão resolveu repatriá-lo no fim do mês passado. Essa oportunidade é a oportunidade da minha vida, então pode ter certeza que eu não vou deixar passar. Em meio a tantas histórias de amor, ódio e reviravoltas, Dudu já merece chance no time titular? Sim. Eu acho que sim, porque inclusive o Dudu, né, pode jogar no lugar do Baralhas. O Baralhas está fora do jogo de amanhã. Então você tem o Ronald, você tem o Willian Oliveira e você tem o Dudu. Então acho que o Dudu tem boas chances de começar jogando amanhã diante da equipe do Fluminense. E o craque, você tá rindo de quê? Eu quero saber do craque do Barcelona. Já fez o test drive? Eu não posso deixar de fazer a piada, não, pô. Ele é da base do Barcelona, né? Porque o Savério, né, por muito pouco não é aquele carro, né? Pois é, rapaz. E o Kiki Savério, né, já se apresentou Vitória, as imagens aqui no nosso telão do Aratu 24 horas. Ele que vai vestir a camisa 19 no Vitória, chega como esperança nesse ataque rubro-negro, e ele falou, pela primeira vez como atleta no Vitória, falou sobre adaptação, sobre como se pronuncia o Kiki Savério, né? Sim, como é que ele quer ser chamado, e também sobre a expectativa dele à frente, né, como agora um novo jogador do time do Vitória. A pronunciação é Kiki Savério. Y de las 3 posiciones de arriba jugué en todas, pero normalmente siempre juego de extremo, por derecha o por izquierda. Sí, bueno, como ustedes saben, vengo de estar parado y ya con el club organizamos un plan para que lo más rápido posible pueda ponerme al mismo nivel de los compañeros. Hoy vine en la mañana, otra vez entré en la tarde y tenemos un plan para lo más rápido posible poderme adaptar al equipo. A pronunciação é Kiki Savério. Kiki Savério, né? Se Zé entendeu em casa. É isso, assim, o que ele falou, né? A gente viu aí, porque ele é italiano, mas naturalizado espanhol, né? Então, o que ele disse? Que ele é um jogador que no ataque ele joga em todas as posições, mas principalmente como os extremos. Extrema direita e extrema esquerda. Aquele jogador como se fosse um ponta pela direita ou um ponta pela esquerda. Sobre a adaptação e o tempo, né? Até ele começar a jogar. Ele disse que há um planejamento com a diretoria do Vitória para que o mais rápido possível ele possa, junto com seus companheiros, fazer com que o Vitória melhore no Campeonato Brasileiro. A gente tem esperança de que o Kiki Savério possa ser, sim, um bom reforço para o Vitória. Sobre o Dudu, que a gente falou agora há pouco, o Dudu ontem teve um encontro com uma das organizadas do Vitória. A gente lembra que o Dudu, né, foi perseguido por uma das organizadas em 2024, saiu daqui nesse clima, ele chegou a ser agredido em um bar na região do bairro de Canabrava, junto com o Rodrigo Andrade, que já não está mais no Vitória. Então ontem ele meio que foi para essa reunião para ficar um clima de paz entre a torcida do Vitória, ou pelo menos esta organizada do Vitória, e o Dudu. Então, assim, me parece que o clima tá bacana, desde que o Dudu passe a performar e se mostre comprometido. O próprio diz que futebol ele tem, e a gente sabe disso, o problema tá muitas vezes na cabeça, no extracampo, que ele possa melhorar essa condição, porque é um jogador que, inclusive, ano passado, se falou até, mesmo que tenha sido um devaneio, mas se falou até que o Dudu estava sendo olhado pelo técnico da seleção brasileira. Na época, o técnico era o Dorival Júnior. Na época achamos um exagero, mas se ventilou essa possibilidade porque ele estava jogando muita bola, ao contrário do atual momento, que é de muito questionamento, principalmente pelo extracampo. Então, torcendo pelo Vitória amanhã diante do Fluminense e pelo Bahia diante do Ceará. Repare, sexta-feira, depois de sexta, sábado, depois de sábado, domingo. E aí?
E aí, domingou? Domingou no Campo do 4, hein? 10 horas da manhã, sob coordenação do grande Everton do Vale, ao lado de Caio Leone, grande equipe. Estaremos com o Campo do 4 aqui, hein? 10 da manhã, domingo em TV aberta, avisa pra todo mundo com toda a cobertura de quem sabe, hein? A vitória do Vitória sobre o Fluminense e o triunfo tricolor pra cima do Ceará. Um abraço, Alex. @Fabrício S. Cunha, hein? Segue a gente por lá. Tamo junto. A gente segue também com o nosso noticiário. Operação policial termina com 3 pessoas presas no bairro de Águas Claras. Atenção você. O trio, gente, ele é apontado por envolvimento aí com uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. Quem está chegando agora no seu Aratu 24 horas com outras informações aqui é a repórter Dani Mazei. Dani, bom dia para você. Isso, Alex, mais uma vez, bom dia a você e a todos que acompanham o Aratu 24 horas. A gente fala da prisão desse trio. Esse trio foi preso na localidade conhecida como Condor, Águas Claras, área do Comando Vermelho. Antigamente era a área do BDM, Bonde do Maluco, mas atualmente é uma área que está aí dominada pela facção Comando Vermelho CV. A gente tem aí a foto dos 3 presos, o que está sem camisa. Foi identificado como Vitor Jean. A informação é que ele já atacou uma viatura da Polícia Militar. O que está no meio de verde, ele é conhecido como Cid. A informação é que ele é conhecido como Cid. Ele saiu do trabalho uma vez para instalar câmeras de segurança do tráfico de drogas a mando do coroa da facção Comando Vermelho que atua na localidade do Condor, que é o tal do vulgo baleado, que está no Rio de Janeiro, mas que dá ordens aqui para a facção. E o terceiro homem, é o que está de camisa azul escuro, é o vulgo cachorro. A informação é que vulgo cachorro, ele é irmão de Davi, vulgo Batata. Batata é gerente do baleado. Como eu falei, baleado está no Rio de Janeiro. Ele dá ordens de lá do Rio de Janeiro para o homem de confiança dele, que é o tal do Davi, vulgo Batata, que é irmão desse cachorro, esse vulgo cachorro que foi preso. Então os 3 foram presos, o Vitor Jean, o Cid e o vulgo cachorro. Eles foram presos em flagrante por policiais da Rondesp Atlântico, que estavam fazendo rondas pela localidade e receberam a informação de que homens estariam traficando na localidade do Condor. Quando a viatura se aproximou, os 3 tentaram fugir, mas os policiais foram atrás e conseguiram então capturar os 3. O Vitor Jean, o Cid e o vulgo cachorro. Com os 3, a polícia conseguiu apreender uma grande quantidade de material do tráfico. Olha aí, a gente tem a foto também que mostra mais de 1.800 embalagens de maconha, Alex. Olha a quantidade aí de porções de maconha, né, já embaladas, já preparadas para serem comercializadas pelo tráfico de drogas. Prejuízo aí para esta facção, hein? Farto material que foi apreendido, né? Trouxinhas de maconha, mais de 1.800 trouxinhas, além de aparelhos celulares. E o golaço, esses 3 homens que foram presos no Condor, Águas Claras, pela Rondesp Atlântico. Com imagens de Ramide Fan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Dani, obrigado. A gente está falando de um bairro bastante importante, populoso aqui da nossa capital, Águas Claras, que inclusive tem acesso a uma BR também muito importante no nosso estado, né? E aí você veja, boa parte dessa droga acaba chegando pelas estradas. E a polícia, com o seu serviço de inteligência, conseguiu então tirar de circulação todo esse material. Me dá a foto da droga que foi apreendida aí. Você em casa, preste atenção na quantidade de entorpecentes que a polícia conseguiu tirar de circulação, sem falar em aparelhos eletrônicos, né? São celulares que são utilizados aí. Antes, se os criminosos nos morros lá do Rio de Janeiro utilizavam os rádios comunicadores, hoje estão utilizando os smartphones, que estão cada vez mais modernos, tecnológicos, né? E não que eles não utilizem ainda radiocomunicadores, porque a gente sabe que em relação ao telefone aí, podem ficar sem internet, né? O radiocomunicador não, eles dão uma carga e já era. Então, os caras, a gente acabou de mostrar aqui, câmeras de segurança espalhadas nas comunidades. Aí vem telefone, sem falar em todo o armamento, essa droga. E ó, aí, ó, que a gente acabou de mostrar. Tem quem diga que tem uma câmera ali, gente? Tem quem diga. Volta lá a imagem, volta lá.
Volta, você veja, o bandido ele tem que ser estudado. E quando eu falo isso, é verdade. Porque a gente não pode tirar quem está do lado mal como um ser burro que não pensa, não. Ele pensa e pensa muito bem. Tanto é que o crime organizado nesse país chegou aonde chegou, em grandes instâncias, se é que você está me entendendo, hein, Zé? Em grandes instâncias. Você vê gente aí que usa o colarinho branco que tem envolvimento com o crime organizado. E quem está dizendo isso não sou eu, não. São as milhares de investigações que já foram feitas nesse país. Aí você veja, olha onde o bandido colocou a câmera de segurança. A polícia vai chegando, a polícia não vê. Só que aí o policial está sendo literalmente vigiado. Agora, para que isso? Me dá agora o material que foi apreendido. Ó, eu tô mostrando aqui, isso foi de um outro caso. Mas a gente acabou de mostrar aqui do material. Me dá aí, de Águas Claras. Ó, presta atenção. Tudo isso para poder fazer uma engrenagem satânica, literalmente, que é essa bexiga dessas drogas, porque destrói família, destrói vidas. Tudo isso para poder, vender, comercializar essa porqueira que tá aí na imagem, ó. Em tela cheia para mim, por favor. Olha lá. Olha a quantidade. Aí é o quê? Aí é o quê, diretor? Aí é cocaína, né? Ah, o diretor sabe o que é. O diretor, ele entende. É o quê? Cocada, né? Ah, essa cocada veio de onde? Hein, Marquinhos? Ah, essa cocada foi aquela que você trouxe naquela viagem, não foi? Marquinhos, às vezes, ele viaja e traz umas cocadas aí pra gente. Olha lá, você veja o material que foi apreendido. Não é maconha, não, é a cocada, viu? É a cocada, pelo amor de Deus. Não vão entender mal, não. Pois é, todo o material foi tirado de circulação. Deixa eu seguir aqui com mais notícias para você que está em casa. Aliás, deixa eu agradecer a sua audiência, você que está chegando agora aqui na tela do 4.1, na Manhã do Povo, no programa do Povo. Galinho, cadê tu, Galinho? Canta, galo! Acorda Bahia de ponta a ponta, da capital ao interior. Muito obrigado pela sua audiência. Inclusive, quero agradecer a audiência ao longo dessa semana. Obrigado, primeiramente, a Deus e a você aí de casa. Sem você, esse projeto aqui não seria possível. A concorrência, Galinho, tá maluca. E eu só vou te falar uma coisa, viu? É só o começo. Eu e você juntos não tem pra ninguém, tá bom? Eu e você aí de casa, tá certo? Vem pra cá. Um homem foi preso em flagrante durante uma operação policial em Candeias. Isso foi na região metropolitana de Salvador, hein? Ao notar a chegada da polícia, ele quebrou o próprio celular e jogou droga, gente, no quintal do vizinho. Vai vendo? Olha que vizinho. Um vizinho desse, ninguém precisa de inimigo, não é não? A tentativa de se livrar das provas não funcionou e o material foi apreendido. O celular destruído pode, inclusive, comprovar aí a participação dele na morte de Ismael Santos na última quarta-feira. A motivação do crime está sendo investigada. É isso mesmo, Lara Linhares? Bom dia. Um homem foi preso no bairro de Malembá, em Candeias. Ele é acusado de participar da morte de Ismael de Jesus Santos, ocorrida nessa quarta-feira. Segundo informações, esse homem teria tentado destruir provas no momento em que ele percebeu a aproximação dos policiais. Ele destruiu o próprio telefone celular, tentando evitar que a polícia tivesse acesso às mensagens que confirmassem o homicídio. Ele também jogou uma pochete com drogas na casa de um vizinho, no quintal da casa de um vizinho, mas o objeto foi recuperado pelos policiais. Esse caso gerou muita repercussão em Candeias. Esse homem agora foi levado para a delegacia daquela região e vai passar por uma audiência de custódia. A motivação do crime ainda não foi confirmada. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Lara, pelas informações aí. O que eu quero dizer é que a polícia segue, então, investigando esse crime, mais o homicídio a ser esclarecido. O criminoso, ele acabou quebrando o celular. Foi o que eu falei do aparelho, telefone. A vida da gente está nesses aparelhos, nesses benditos celulares. E não é diferente com o criminoso. Ali ele conversa com o comparsa, ali ele articula, não estou dizendo nesse caso aí, mas na maioria das vezes, o criminoso articula com quem vai pegar a arma, aonde vai pegar a munição, recebe informações de onde está o alvo que ele quer executar, que ele quer matar. E isso, toda essa informação na mão da polícia, são provas materiais para que haja, então, uma condenação futura. Presta atenção, porque agora eu tenho um recado para você aí de casa. Em
momentos de despedida, a memória e o carinho permanecem. A OSAB oferece um caminho de paz e respeito através da cremação. Escolher a cremação é escolher a leveza, a tranquilidade e a liberdade. A OSAB oferece cremação a partir de R$2.000. OSAB, conte com a gente, sempre. Olha, presta atenção. Eu trago agora para você mais uma história, mais uma mulher que é morta aqui na nossa Bahia. Ao encontrar um corpo de uma mulher, a primeira suspeita geralmente sempre é voltada para um companheiro, não é assim? Na maioria das vezes, é inclusive uma pergunta que a polícia faz. A vítima tinha um companheiro? Brigavam muito? Tinham discutido recentemente? E eu entro agora, a partir de agora, no Aratu 24 Horas, no caso da Carol. O corpo da Carol, gente, já está no Instituto Médico Legal aqui de Salvador. Carol, ela foi encontrada morta dentro de casa. E a polícia não está descartando nenhuma linha de investigação. Foi o companheiro de Carol quem tirou a vida dela? Uma outra pessoa teria motivo, vem para mim, para tirar a vida dessa jovem? Me dá aqui no telão, na tela do povo. Presta atenção. A Carol, uma menina muito jovem, bonita. Carol parece inclusive uma indígena, né? Chama a atenção pela beleza. E o corpo dessa menina é encontrado, então, por pessoas, por testemunhas que logo acionam a polícia. Me dá a Lícia Fontinelli, porque Lícia está acompanhando as investigações, está no caso comigo. Lícia, bom dia para você. Você está onde exatamente nesse exato momento? Aí é o bairro onde a Carol vivia, Lícia? Com você, por favor. Isso, Alex. Muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Aratu 24 Horas. A gente fala aqui do bairro do Iapeí, né? Foi exatamente aqui, olha, na localidade de Nova Divinéia, né? Onde tudo isso teria acontecido manhã de quinta-feira, viu? Essa é a informação, manhã de quinta-feira, quando o corpo da Carol foi encontrado, né? Infelizmente, essa foi a informação. Os vizinhos, inicialmente, né? Bem no iniciozinho da manhã, escutaram um barulho alto, um disparo de arma de fogo, e logo depois chegou a informação que a Carol já estava sem vida. Então, ela acabou morrendo, essa jovem, dentro de casa, e a polícia segue investigando, né, o que teria acontecido na casa de Carol no momento em que tudo isso aconteceu. Uma jovem, né, como você falou, uma jovem que chama atenção, muito bonita, 24 anos, segundo a informação da família, né, 24 anos. E, segundo os vizinhos aqui, era uma moça muito reservada. Descia no dia a dia para andar com um cachorro na rua, um cachorro que ela tinha ali muita estima. Então, descia no dia a dia para andar, para passear com esse cachorro, mas era muito reservada, não falava muito com as pessoas, dava bom dia, boa tarde, boa noite, sempre muito na dela. Fato é que na manhã desta quinta-feira, né, a Carol, o corpo dela foi encontrado na casa dela. Primeiro, escutaram um barulho alto, né, como um disparo mesmo de arma de fogo, e logo depois chegou a informação que ela já estava sem vida. A polícia foi chamada ao local, perícia, né, a gente inclusive acompanhou, né, todo esse trabalho que foi feito, um trabalho bem minucioso da polícia. A perícia que esteve no local, tentamos conversar com os familiares, tanto de Carol como também do companheiro de Carol, porque circulou a informação, né, que algo poderia ter a ver com esse relacionamento. Ela tinha um relacionamento de cerca de 5 anos, se relacionava com o Rafael, essa pessoa que ela morava, né, na casa dele. Então, existia esse relacionamento há pelo menos 5 anos. Os vizinhos, os familiares falam que era um relacionamento conturbado, que não era um relacionamento tranquilo. Inclusive,
no início, né, eles acabavam tendo muitas brigas, né, tinham várias discussões e nessas discussões também acabavam acontecendo algumas agressões, né? Isso a própria mãe do Rafael, né, que é o companheiro, né, de Carol, acabou relatando isso em entrevista pra gente. Então, existia no início desse relacionamento discussões, agressões, né, até que a mãe começou a intervir, pedindo para acabar com isso, com essas brigas, e eles estavam em um momento mais tranquilo, segundo a sogra, né? Mas não é o que a família de Carol relata. Segundo a família de Carol, as brigas continuaram, o relacionamento conturbado continuou da mesma forma e o fim foi esse. Ainda não sabemos, né? Não temos os detalhes, porque a polícia está investigando o que aconteceu, o que houve no início da manhã de quinta-feira, quem foi que deu esse disparo, foi a própria Carol, foi outra pessoa que estava ali no momento com ela, foi o companheiro, tudo isso a polícia está apurando, está investigando. Então, peraí, e claro Lícia, que a gente segue acompanhando toda essa história, viu, Alex? Lícia, você de casa, preste atenção, divide tela aqui com a Lícia, por favor. A nossa repórter, nesse exato momento, está no bairro onde a Carol vivia. Disparos de arma de fogo, exatamente, para ser mais preciso, um foi ouvido e, na sequência, o corpo da Carol foi localizado. Lícia, inclusive, está em contato com fontes da polícia nesse exato momento. E pelo que você está me relatando aqui, Lícia, pelo que eu estou entendendo, a polícia trata esse caso, trata a morte da Carol como uma morte a esclarecer. Então, a gente pode estar falando aqui de uma morte violenta, letal, isso porque já existe na comprovação aí da perícia que houve-se de fato um disparo de arma de fogo, a vítima apresenta o ferimento de um disparo de arma de fogo, mas quer dizer que a polícia não descarta nenhuma outra possibilidade. É isso, Lícia? Exatamente, eu tentei até conversar com os peritos, né, ainda na quinta-feira, para tentar entender, né, o que estava acontecendo. Tentei conversar também com outros policiais que também estavam na cena onde tudo aconteceu, mas a polícia ainda está investigando. Ainda não existe essa conclusão do que teria motivado a morte da jovem, né, da Carol, de apenas 24 anos. A vizinhança relata que era um relacionamento conturbado, a família também fala essa mesma coisa, né, que era um relacionamento que tinha muitas brigas, mas ainda não se pode afirmar se essas brigas, essas discussões foi realmente o que motivou a morte dessa jovem ou não. A polícia está investigando, né, a gente tentou conversar com os familiares para entender. O pai até falou comigo, estava muito abalado, não quis gravar a entrevista, mas falou que a filha dele jamais tiraria a própria vida, que ele não acredita que ela possa ter feito qualquer coisa, né, contra a vida dela. Então, o pai não acredita nessa hipótese, viu, Alex? Pode falar. Atenção você, a gente está com a competente Lícia Fontinelli nesse exato momento, em cima do caso da Carol. Atenção, minha Bahia. A Lícia, inclusive, está em contato com fontes da polícia. E, Lícia, a pergunta que a gente se faz nesse exato momento é o seguinte, porque a família da vítima diz que essa morte pode ter sido provocada, a autoria dessa morte pode ser aí o companheiro. O companheiro, inclusive, está aqui na tela do povo. Do meu lado direito, você acompanha, então, aqui a foto do companheiro, aí, ó, no seu televisor em tela aberta. Lado esquerdo do seu vídeo, você tem, então, o rapaz que está sendo apontado pela família da Carol como o autor desse disparo de arma de fogo que tirou a vida da Carol. Você, inclusive, peraí, atenção, vem aqui pra mim, presta atenção. A gente acaba de receber essa fotografia, é um detalhe que chama a atenção, Lícia Fontinelli. A Bahia, a partir de agora, acompanha, presta atenção nessa tatuagem. A gente percebe aí um gesto, um símbolo, inclusive, feito com a mão. O rapaz, ele segura uma arma de grosso calibre. Tem uma tatuagem. Me dá a foto, então, do rapaz que está sendo acusado como autor da morte da Carol. O companheiro dela. É a mesma pessoa, minha Bahia? É a mesma pessoa, produção? A polícia já está com essas duas imagens.
Observe aí a tatuagem. A gente percebe que os gestos são idênticos, né? Ai, ai, ai. A polícia, a partir de agora, vai ter bastante trabalho, Lícia Fontinelli, para desvendar o que de fato aconteceu. A gente percebe aí que esses integrantes, pelo menos aqui do lado esquerdo, são integrantes da facção do Tudo 3. É o bonde do maluco. Lícia Fontinelli, cadê a Lícia? A pergunta que eu faço para você, minha amiga, a polícia já ouviu esse rapaz, ele saiu da comunidade, temos informações sobre o paradeiro desse rapaz, que, repito, é apontado pela família da Carol como autor da morte dela, Lícia. É isso, Alex. Há essa divergência aí nas informações, né? Enquanto a família da Carol acredita que ele possa, sim, ter envolvimento com a morte dessa jovem, os familiares dele defendem que ele não teria ligação nenhuma, né? E que a própria Carol teria tirado a vida dela. Então, há essa divergência aí nas informações. Uma família acusa a outra, né? E a polícia, é claro, está ali investigando tudo para tentar entender o que de fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, quando houve esse disparo de arma de fogo e logo depois o corpo de Carol foi localizado. A gente conversou com a mãe do Rafael, que é a sogra de Carol. Vamos ouvir o que ela fala. Ela estava bem nervosa, mas vamos ouvir o que ela fala. Eu vou falar sim, porque ela está escolhendo o Rafael. Rafael, minha filha, não, meu Rafael não é mais, Rafael trabalha, eu tenho uma filhinha de 5 anos. Ele tem para dar comida, ele não é vagabundo mais não, ele trabalha para dar comida a ela. E ela é depressiva, cachaceira, drogada. Várias vezes eu peguei a droga da mão dela, ela vem na casa da mãe dela, de lá do Nordeste, com a mochilinha cheia de coisa, sobe aqui, ó. Aí eu vai atrás para ver o que é que ela tá levando. Aí ela esconde, é droga, é bombinha, eu digo aqui minha casa não. A senhora é uma vizinha aí? Eu sou mãe do sogra dela. Ela vem pra cá e digo, epa, na minha casa não. Eu não quero isso na minha casa. Eu não quero. Ah, mas lá em casa sua mãe deixa vai beber, ela ficou, vá fumar e beber na sua casa. Essa história que ela teria ligado o gás ontem, que a vizinhança toda sentiu o cheiro. Foi, quer se matar. Ela já tem uma semana que eu se matar. E ontem, porque eu falei pra mãe dela ir buscar ela não queria ir embora, eu botei ela pra fora. Ela não queria ir embora, aconteceu isso hoje, porque ela não queria ir embora. Aí eu botei pra fora, porque ou ela se tratava, eu falei com a mãe dela aqui, filha, olha aqui, eu falo com a mãe dela, olha. Tirou contra ela isso? Eu não sei, que eu não tava em casa. Eu tava trabalhando, cheguei agora. Aqui, olha, filha. Ela tinha um quadro de depressão, é isso? Minha filha, muito grave. Olha, ela se jogava lá de cima, aí eu pegava ela aqui, nua como nasceu. Eu, Carol, toda arrebentada. Ok, vem pra cá. Lícia, a gente percebeu aí a conversa que você teve com a mãe. A própria mãe do Rafael diz que ele tinha envolvimento. Presta atenção, você que está chegando agora aqui no Aratu 24 Horas. A gente está acompanhando o caso da Carol. Onde está a arma que saiu o disparo de arma de fogo que tirou a vida da Carol? Onde está a arma? A família da Carol diz que ela teria sido morta pelo companheiro, o Rafael. A nossa repórter Alicia Fontinelli conversou com a mãe do Rafael, que confessou com exclusividade, põe exclusivo, pode botar exclusivo na tela, que confessou com exclusividade que o filho já teve envolvimento. Antes de eu repetir aqui a fala da mãe, me dá mais uma vez a foto do Rafael. Essa imagem chama atenção, hein? Muitas pessoas estão relacionando a imagem com ele. Você veja que o Rafael tem uma tatuagem no braço, eu acredito que não seja a mesma pessoa. Apesar da mãe confirmar, eu acredito que não seja. Mas a tatuagem é muito parecida, né? E o gesto também, né? Eu até pensei que na segunda imagem aí, onde aparece o armamento, a tatuagem vinha até a parte da mão. E aí a gente ficaria fácil de comparar. Mas olhando direitinho, põe tela cheia para toda a audiência da Bahia agora, a do armamento. Só a foto do armamento. Perceba que a tatuagem se limita apenas ao braço. Não tem na mão. É ele? É ele? É ele, Lícia? A polícia já está com essas imagens? Olha. Será que é ele, Lícia? E mais, onde está a arma? Olha...
mãe do Rafael, a dona Valdeci dos Santos, né, que conversou com a gente, ela chegou a falar, até durante a entrevista, que o Rafael já teve envolvimento, viu? Já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas que ele já estava afastado, que ele já tinha largado essa vida, mas que era usuário, né? Falou que, olha, ele teve envolvimento sim, mas essa fase dele já passou, eu rezei muito, eu coloquei o joelho no chão, pedi muito pelo meu filho e ele saiu dessa vida do crime, mas continua como usuário. Ele é usuário, ele faz uso de maconha, foi isso que a mãe falou. Ele faz uso de maconha, mas não tem envolvimento nenhum com crime. E ela falou também, a dona Valdeci, que a Carol também tinha um problema sério com bebida e também com drogas, né? Inclusive chegou a alertar a mãe da Carol diversas vezes, olha, não dê dinheiro para ela. Não dê dinheiro para a Carol não, porque todo o dinheiro que ela pega, ela corre no mercado para comprar cachaça e também compra droga. E está o tempo inteiro em casa se drogando, fazendo uso de bebida alcoólica. Então a situação realmente está muito complicada. Eu preciso que você venha aqui, leve sua filha, tire ela daqui, porque a situação realmente está ficando muito complicada. Inclusive, a dona Valdeci, que é a mãe do Rafael, né, o ex-companheiro de Carol, ela chegou a relatar que no dia anterior, né, a tudo isso, né, ainda na quarta-feira, ela mandou um áudio para a mãe da Carol falando: venha buscar sua filha porque ela tá de um jeito aqui que a gente não sabe mais o que fazer. A vizinhança chegou até, Alex, a comentar sobre um cheiro muito forte de gás, né? Gás de cozinha, que todo mundo acabou sentindo na quarta-feira, um dia antes de Carol ser encontrada morta. Então, na quarta-feira, a vizinhança toda chegou a sentir muito forte esse cheiro de gás, né? E segundo algumas pessoas, a própria Carol teria acendido lá o gás em casa, né? E deixou vazando esse gás. Aí o companheiro dela chegou a mandar um áudio para a mãe para pedir ajuda, dizer que o cheiro estava muito forte, enfim. Então realmente foi uma situação bem delicada que toda essa família, né, vinha enfrentando aí. Peraí, Lícia, peraí. Porque a gente precisa entender aqui. A gente tem um crime, aparentemente um crime, porque essa é uma morte a esclarecer. A polícia está tratando como morte a esclarecer. Pode dividir tela, eu e Lícia aqui. A polícia está tendo essa morte aí como uma morte a esclarecer. A gente pode ter um homicídio. A gente pode ter aí, inclusive, a possibilidade dela ter tirado a própria vida. E aí, se a polícia confirma isso, obviamente a gente sai do caso por questões éticas do nosso jornalismo, né? Mas a família da Carol, ela é clara ao dizer que o Rafael pode sim ter tirado a vida dela. A pergunta que eu faço para a Bahia é onde é que está a arma? Por quê? Se não foi o Rafael que tirou a vida da Carol, Lícia, se ela mesmo tentou contra a vida dela, quem foi a pessoa que entrou no local e violou essa cena que seria então investigada pela polícia técnica aqui do estado da Bahia? Quem foi a pessoa que foi até o local e tirou essa arma? Onde está essa arma? E mais, a quem pertence a arma? De onde saiu o disparo de arma de fogo que acabou tirando a vida da Carol? Lícia, a população que está nos assistindo a partir de agora pode ajudar a polícia nessa investigação que está sendo realizada. Os investigadores debruçados literalmente em cima desse caso, assim como a gente, eles podem, então, a população pode, Lícia, para eu liberar você aqui, que eu sei que você tem uma outra missão, pode ajudar a polícia com informações precisas, minha amiga? Pode sim, a gente sabe que a população pode fazer a denúncia, né, de forma anônima, não precisa realmente se identificar, mas pode colaborar sim com essa investigação. É o DHPP que está à frente desse caso. A família foi ouvida, inclusive, ontem, né, na quinta-feira, depois que o crime aconteceu. E tem um detalhe, viu, Alex, que também chama a atenção, que foram os familiares que me passaram, os familiares de Carol. Eles me relataram que o celular dela desapareceu
aconteceu e que a cachorra, né, o animal que ela tinha muita estima, que ela costumava passear no dia a dia, também sumiu. Eles querem saber cadê o celular da Carol e querem saber também cadê o animal que pertencia a Carol. Por que ninguém encontrou esse celular e por que ninguém encontrou também esse animal, viu? É outra pergunta que a família está fazendo nesse momento. Ok, Lícia, obrigado pelas informações. 7h13 agora na Bahia. Eu tenho um recado para você. Tudo começa aqui, na jazida própria, com argila especial e de tonalidade única. O laboratório tem um controle rígido de qualidade, top of mind. E o melhor, sustentável, com selo verde. A produção não para. A Simonassi entende que fazer a diferença para os seus clientes e colaboradores é prioridade. O final de tudo é aqui, com os distribuidores, os lojistas, cada produto com a sua peculiaridade. Simonassi Nordeste, qualidade acima de tudo. A gente acabou de falar aí de câmeras utilizadas pelo tráfico de drogas. Parece que a notícia é repetida, mas não é não, presta atenção. A polícia desmontou aí mais uma central clandestina, gente, de monitoramento do tráfico de drogas. Dessa vez foi em Pernambués. Pelo menos 10 equipamentos foram localizados e apreendidos. As câmeras costumavam ser usadas aí pelos traficantes para monitorar a entrada da polícia na região. É isso mesmo, Dani? Bom dia mais uma vez. Exatamente, viu, Alex? A polícia conseguiu identificar câmeras de segurança que estavam sendo usadas pelo tráfico de drogas em Pernambués, pelo bonde do maluco, BDM de Pernambués. A gente tem imagens aí que mostram os policiais tendo todo o trabalho de identificar essas câmeras, né, e saber separar quais são as câmeras de moradores, de comerciantes, de pessoas de bem e quais são as câmeras do tráfico de drogas. O fato é que os policiais da primeira companhia independente de polícia militar conseguiram identificar essas câmeras do tráfico e conseguiram fazer a retirada desses equipamentos. A gente tem imagens que mostram os policiais pegando a escada, subindo no poste e retirando essas câmeras do BDM de Pernambués. A informação da polícia é que tem bocas de fumo, principalmente no final de linha do bairro, na Guine, na localidade conhecida como Horta e também na localidade conhecida como Baixa do Manu. E os equipamentos foram retirados justamente nesses locais de biqueira, em que os traficantes costumam ficar armados e também vendendo drogas. Então, por isso, eles colocaram essas câmeras nesses locais específicos e eles acompanhavam através de um aplicativo em um aparelho de celular. Eles tinham acesso às imagens das câmeras de segurança e eles acompanhavam a movimentação da Polícia Militar em Pernambués. É por isso que o serviço de inteligência da polícia foi tão eficaz e tão importante para conseguir mapear essas câmeras e conseguir, claro, fazer a retirada para poder fechar o cerco contra o tráfico de drogas, porque o tráfico estava monitorando a polícia, mas na verdade é a polícia que manda, é a polícia que vai para cima e monitora então o tráfico de drogas. Então, baque aí pro BDM, a polícia disse que se o BDM mandar instalar de novo essas câmeras de segurança, eles vão ter todo o trabalho e vão retirar de novo. É um trabalho incansável do Major Burgos à frente aí da primeira CIPM de Pernambués. Eles estão de olho em toda a movimentação. Como eu falei, os traficantes, eles percebiam toda a movimentação policial, avisavam no grupo que eles têm no WhatsApp para desativar a biqueira quando a polícia adentrava, para poder a polícia não pegar em flagrante esses traficantes e também não apreender as drogas para eles não ficarem no prejuízo. Mas acabaram ficando no prejuízo, viu, Alex? Porque a polícia conseguiu, então, retirar as câmeras de segurança que estavam sendo utilizadas pelo bonde do maluco BDM de Pernambués. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Opa,
foi mal, viu? Vocês me entendem, né? Tem série que a gente não consegue parar de ver. Suspense do começo ao fim. Mas sabe o que não pode ter suspense? As suas contas do mês. Mas vou te ensinar aí como economizar usando o seu celular. Quer ver? Me diz, quanto você paga no seu streaming de séries e de música? Fora a conta do celular, mas a TIM vai salvar o seu bolso e a sua diversão. Você contrata o TIM Controle e tem a opção de um streaming incluído. E ó, ainda pode trocar o seu streaming todo mês, tá? Essa vantagem é igual ao final de temporada. Não dá pra perder. Faz o TIM Controle. É só passar em uma loja e aproveitar ou acessar o QR Code aqui na tela para saber mais. Venha para a líder em 5G. Na TIM, você pode tudo. Rapaz, o cara é um ator mesmo, né? Não, diz aí. Tu gostou, Zé Fia? Ó, em instantes, polícia procura por criminosos que invadiram a agência do INSS da Avenida 7. Rapaz, já levaram a aposentadoria dos meus velhinhos. E agora estão Eita, lá. Estão quebrando, pronto. Com a agência do INSS, é instante, viu? Aqui no Aratu 24 horas. Sai daí não. Muito bem, já estou de volta com o seu noticiário, sempre de segunda a sexta-feira, aqui na tela do 4.1. Chega mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu Aratu 24 horas. E eu quero seguir aqui com a manhã de hoje, na manhã de hoje, com muita notícia e prestação de serviço. Eu quero falar sobre INSS, mas a notícia não é boa não, viu? A agência da Avenida 7, ela foi arrombada por criminosos, dá para acreditar? Invadiram o local, deixaram a unidade completamente revirada, roubaram televisores, computadores e outros itens eletrônicos do local, viu? O atendimento ao público precisou, inclusive, ser temporariamente suspenso para o trabalho de perícia. A polícia está investigando o caso. A gente sabe, inclusive, que essa é uma região que tem bastante saciseiro, né? Aí o saciseiro desocupado, vagabundo marginal do Quinto dos Infernos, ele foi até a agência, arrombou a agência, levou o computador que Zé. Computador que era usado para atender você. Viu, Zefinha? Você lutou tanto pela aposentadoria e vai no INSS atualizar um cadastro, pegar uma informação. Lá na Avenida 7 você não pôde esses dias aí por conta disso. Porque o camarada levou o computador. Levou. A polícia está investigando. Imagens de câmeras de segurança, inclusive, estão sendo analisadas nesse exato momento na tentativa de identificar quem são os autores desse crime que foi cometido aí contra esse patrimônio em uma região central aqui da nossa capital. E mais, viu? Tem um batalhão bem pertinho, não tem? Tem, na Carlos Gomes ali, não tem? Comando geral, viu? Bem pertinho mesmo. Comando geral é bem pertinho ali, ó. Você tá vendo? Essa é a Salvador. Essa é a Salvador que a gente tem, a nossa Bahia. Bora? Vamos embora. O problema é que a gente é apaixonado por essa terra, não? Hein? Tem muita coisa boa também. Vamos falar a verdade aqui, tá? Vem pra cá. Polícia Militar prende traficantes em São Sebastião do Passé. Andrei, conhecido como Pimpolho, não da música não, e Marcos Vinícius, o vulgo Tigrão, Tigrão, tentaram fugir ao avistar uma guarnição que realizava ali, gente, rondas na Praça do Fato. Eles foram capturados com 2 sacolas contendo 200 pinos de crack. Eu vou repetir, 200 pinos de crack. E foram encaminhados à delegacia territorial do município. De acordo com a polícia, os criminosos integravam aí a facção criminosa BDM. Agora preste atenção, são 200... O que é isso aí? São imagens dos bandidos, Tem áudio aí? Olha lá. Fazendo a onda, tô de carro. Pimpolho mesmo, na voz. Tô de carro na pista do Pará, fazendo a onda. É o quê, Marginal? Sabe nem falar? Aí, Marginal, tá na testa. Nós que tá. Olha lá. Agora, 200 pinos de cocaína. Imagina se cada pessoa, cada ser humano tem acesso a uma derrota dessa. É pra acabar a vida, né não? Vou fazer o seguinte, vou tomar um gole d'água ali, já tô de volta, seu Aratu 24 horas, sai daí não?
nossa agenda cultural com as melhores opções para o seu fim de semana. Hoje é dia de mais uma edição do Samba de São Lázaro, comandada pelo grupo Os Favoritos. O evento é gratuito e começa às 7 da noite. O Pelourinho será o palco da estreia do projeto Pôr do Sol na Praça da Cruz Caída, que faz parte do Festival da Primavera Salvador. A noite terá muita MPB e samba reggae, com shows de Zaí e Tiri, Gabi do Oxe, Sambaiana, Márcia Castro e Nessa, a partir das 6 da tarde. Evento aberto ao público. Um dos textos mais emblemáticos de Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto, ganha nova montagem com direção de Fábio Tavares e produção do Centro Cultural Ensaio. O espetáculo fará curta temporada em Salvador, com sessões hoje e amanhã no Teatro Farese, na Ondina. Ingressos à venda no site Ingresso Digital. O Aratu 24 Horas vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.